Aqui é Bruno Lima, falando para o canal USML Brasil. E hoje eu vou falar para vocês sobre a entrevista para a residência médica, usando como base esse livro aqui, chamado The Residency Interview, da Jessica Friedman, tá? Então, assim, é um livrozinho fininho, como vocês podem ver, mas é um livro fundamental para todo mundo que está entrevistando. Eu recomendo que vocês comprem. Assim, primeiro, eu não ganho nada por isso, obviamente, mas é um livro super barato. Eu acho que é 10, 12 dólares, uma coisa assim no Amazon. E tem informações valiosas. A Jessica Friedman, ela é uma diretora de programa de Emergency Medicine, se não me engano, eu acho que no Mount Sinai, em Nova York. E ela tem anos assim, de experiência com entrevistar pessoas e tal. E ela tem eu acho que um site assim, que ela faz consultoria para pessoas, para estudantes de medicina ou médicos, enfim, estrangeiros que estão passando por esse processo. Então, quanto à entrevista para a residência, se você chegou nesse ponto, cara, meus parabéns, porque você já andou um caminho muito longo. Você já fez as suas provas, você passou em todas as provas, você conseguiu as suas cartas de recomendação. E aí, quando chegou mais ou menos lá em julho, você colocou todo o seu currículo, todas as suas cartas de recomendação e tudo, publicações, notas e tal, colocou lá no site do MyEras. Você escolheu os programas que você queria mandar para a entrevista. E em setembro, né, a partir do final de setembro, da segunda metade de setembro, você começou a receber os seus convites, seus primeiros convites. Então, a entrevista para a residência, ela começa a partir do momento em que você recebe os seus convites e você manda a resposta lá para Program Coordinator, né, que mandou para você. Normalmente você recebe um e-mail com congratulações e nesse e-mail tem datas para você pegar e poder entrevistar nesse lugar. Ou então, assim, você tem um site, o que a gente chama de Interview Broker. Você entra nesse site, você vai lá e tal, tem várias datas, vários lugares que você pode clicar e tal e deixar o seu lugar reservado. É importante que quando chegue nessa época de entrevistas, você tem o celular ali do lado, seu plano lá 4G, enfim, sabe, pagando lá, ele bem direitinho em dia, porque é importante que quando você recebe esses convites, sabe, que você tente o mais rápido possível mandar a resposta. Claro, de uma forma bem cordial, porque se você for bruto, assim, a Program Coordinator vai pegar e vai falar lá pro diretor de programa, pô, esse cara aqui é meio unprofessional, sabe? Não vamos ranquear ele bem. Isso pode acontecer. Então seja cordial, mas seja rápido nas suas respostas, porque muitos desses dias, assim, tem dias assim que tem quantidade limitada de vagas e tudo. E você pode perder, né? Um dia que você estava querendo, um dia que às vezes você estava na região e tal, e seria perfeito para você entrevistar, às vezes você perde por um vacilo. Então, assim, mande a resposta o mais rápido possível, beleza. E aí, quando chegou lá no dia da sua entrevista, normalmente, grande parte dos programas oferece um pre-interview dinner. É importante que você vá. Todas essas atividades, assim, ditas opcionais, elas na verdade não são bem opcionais, assim. Elas são opcionais, claro, mas se você for, obviamente, ela vai causar, ela pode ser que ela lhe dê alguma vantagem, pode ser que ela faça com que você receba de certa forma, assim, ou que as pessoas que estão te avaliando meio que tenham uma melhor impressão, sua, ou te conheçam mais, né? Então, nesse pre-interview dinner, normalmente quem participa são só os residentes ou chief residents e tudo. Raramente você vai ver interview dinners assim que você vai encontrar faculties, né? Mas pode ser que aconteça, né? Embora não seja a regra. E como é que você vai vestido para esses lugares, né? Sabe, o pre-interview dinner é um lugar, enfim, normalmente assim, é mais informal do que o entrevista, obviamente, né? Você vai lá jantar, conhecer com outros applicants, com outros residentes e tal, normalmente é bem informal, mas você tem que lembrar que você está numa entrevista que é uma entrevista de emprego, né? Então, se é uma entrevista de emprego, você não vai usando uma calça jeans, né? Pro negócio, porque aqui nos Estados Unidos calça jeans não é nada professional. Você vai usar, uma calçazinha social, sabe? Uma blusazinha, de botão e tal, um suéter, sabe? Uma coisa assim do tipo. Mulher também, sabe? Como eu falei, evitar jeans, sabe? Evitar essas coisas assim, unprofessional. Você chega lá,
seja bem cordial com todo mundo, inclusive com outros applicants, sabe? Converse, conheça as pessoas, seja autêntico, sabe? Seja você. E algumas coisas que são importantes é você evitar falar, por exemplo, sobre outros programas. É uma coisa muito chata quando você tá no interview dinner, né? Tipo, e às vezes você pega dois residentes e tal conversando, só, porque, pô, ontem eu tava entrevistando ali, assim, assado, o que é que você achou do programa? Pô, você tá ali pra entrevistar no programa X, né, que te chamou. Se você tá conversando sobre o programa Y ou Z, isso mostra que o teu interesse no programa X não é lá essas coisas, tá? Isso pode refletir muito mal pra você. Ok? Então, assim, tente falar com todo mundo. Quando for pedir a comida, sabe? Veja mais ou menos o que é que as outras pessoas estão pedindo, tá? E peça alguma coisa parecida. Se você está num lugar, por exemplo, que você não está acostumado, às vezes, por exemplo, eu nunca tinha comido pad thai, por exemplo. Eu fui comer a primeira vez pad thai, assim, tipo, num desses restaurantes, assim, tipo de pre-interview dinner, foi um restaurante tailandês. E aí eu peguei e perguntei, né, tipo, por um colega, né, tipo, do lado, disse, tá, o que é que você vai pedir, o que é que tem aqui, tipo, de legal? O cara, pô, o pad thai daqui é muito bom. Aí, como é que é isso aí? O cara pegou e falou, então, assim, tipo, é sempre bacana, sabe? Veja mais ou menos o que os outros estão comendo, veja o que é que os outros estão pedindo, tá? Outra coisa, normalmente tem bebida alcoólica, né, se você é uma pessoa que bebe, sabe, não vai lá, enfim, tipo, encher a cara, obviamente, né? Enfim, ninguém é maluco de fazer isso. Apesar de que tem gente que é capaz dessas maluquices. Mas se você vai lá, se tá todo mundo bebendo, se você bebe, você vai lá, pede a sua cerveja e tal, toma uma cerveja tranquilo, tá? Não exagera. É, e aí depois, assim, tenta voltar para casa cedo, não volta muito tarde, não espera até o final, até todo mundo, não precisa disso. Vê mais ou menos o horário, fica vigilante em relação a isso. E aí volta lá pro seu hotel ou pro lugar que você tá ficando. Também, assim, se você tiver a oportunidade, assim que você chega na cidade que você vai entrevistar, se você tiver a oportunidade de, por exemplo, antes do interview dinner, né, se você for lá no hospital, conhece o lugar, olha mais ou menos onde é que você vai entrevistar, olha onde é que você precisa estar, porque os hospitais aqui, pessoal, são enormes, assim, eles são, assim, parece um labirinto. O UPMC, nossa, são 2 quarteirões do hospital. Então, assim, é importantíssimo que você chegue no lugar antes, para você não se atrasar. Beleza até aí, né? Ok. Então, você participou do jantar, você se preparou, sabe mais ou menos direitinho onde é que você vai estar no outro dia, você chegou cedo no seu hotel, deixa a sua roupinha lá separada, sabe, engomadinha, tudo bonitinho. Você chega de manhã, você toma um café bacana, sabe, tipo no hotel antes de você ir. Normalmente eles oferecem café. Tem programa que nem oferece, mas normalmente eles oferecem, assim, eles deixam alguns snacks, algumas coisas, mas normalmente é coisa horrível, assim, é tipo barra de cereal, essas coisas assim. Eu prefiro, assim, no hotel, tomar um café da manhã, assim, tipo, bacana, tá? E escovar os dentes aí depois ir, sabe, pro programa, do que chegar lá no lugar e, sei lá, e comer, enfim, tipo, às vezes comer um Oreo cookie e aí ficar com um dente preto, enfim, não é uma coisa muito bacana. Então eu evito comer ao máximo assim quando eu vou pra entrevista, né? Enfim, mas se você for lá, for comer e tal, como uma fruta, como alguma coisa tranquila, é, sabe, que você não vá se sujar, enfim, isso é outra coisa que acontece às vezes. Já vi casos assim, tipo, de gente indo comer macarrão com molho vermelho, sujar e passar o dia inteiro, assim, sabe, com aquela mancha horrível. Enfim, cuidado com essas coisas. E aí, beleza, aí você chegou lá de manhã, você falou lá com o Program Coordinator, seja bem cordial, sabe? Eu sou chato pra caramba. Mas quando eu ia entrevistar, eu treinava, sabe? Pegar lá, sorrindo e tal, enfim. Eu cumprimentava todo mundo, sabe? Cumprimente, olhe no olho e converse com todo mundo e tal, sabe? Desde do cara que faz a faxina, sabe? Até o cara mais alto lá, o presidente lá do hospital, enfim. Trate todo mundo da forma mais cordial possível, tá? Porque se alguém, assim, tipo, ouvir falar de esse cara foi arrogante, esse cara é isso, aquilo e tal, enfim, acabou a tua chance nesse hospital. E daí, beleza, aí você chegou lá de manhã, normalmente eles dão uma pastinha e tal, e aí tem o material, tem mais ou menos colocando o seu dia inteiro ali, né? O que é que você vai fazer, quem é que você vai encontrar e tal. Normalmente
você vai fazer umas 2 ou 3 entrevistas assim, tipo de manhã, mais umas 2 entrevistas à tarde, tem um almoço aí no meio. Tem um horário assim que os resident chefs vão fazer um tour assim pelo hospital, eles vão rodar o hospital, vão mostrar para vocês onde é que os residentes ficam, onde é que é o lounge, onde é que é a cafeteria, sabe? As coisas assim do tipo. Então tudo isso aí vocês vão ver e tal. E é sempre a mesma coisa. Assim, tipo, é tão parecido, é tão igual, sabe, esse modelo de entrevista, sabe? Quando você chega no final, você tá de saco cheio do negócio, você não aguenta mais fazer tour em um hospital, porque todos os hospitais aqui são muito parecidos. É tudo o mesmo modelinho e tal, aquele chãozinho, enfim, é muito parecido. Mas você vai lá com a maior boa vontade do mundo, um sorriso no rosto, sabe? Tentando ser bem simpático. E aí você vai para a sua primeira entrevista. Você tem vários tipos de possíveis entrevistadores. Pode ser desde o Program Director, então assim, tipo um dos Associate Program Directors, como pode ser um Chair, sabe, um cara bem alto, como pode ser também um professor novo, assim, um cara que começou agora, pode ser um Fellow, pode ser um residente te entrevistando. Essas situações acontecem. Independentemente de quem está te entrevistando, cada pessoa vai estar te avaliando, sabe? E a avaliação conta, a avaliação ela tem um peso, obviamente. Agora, se você está entrevistando com um chair, sabe? Alguém assim, bem, um program director, e você causou uma impressão muito boa, isso é excelente para você, porque essa pessoa normalmente tem mais voz, né? Quando você chega nesses comitês para discutir. E quando você for entrevistar com as pessoas, você tem sempre uma etiqueta, né? Tipo, para seguir. Você bate na porta. Normalmente tem uma secretária, sabe? As pessoas vão lá e falam, você pode entrar. Você vai lá, bate na porta. Você espera, ou então, assim, tipo, a pessoa vem te receber. Quando a pessoa vem te receber aqui, ela te oferece a mão. Normalmente, assim, você não sai oferecendo a mão, né? Enfim, aperta aqui na minha mão. Não. Como elas estão no nível maior, mais avançado do que você, né? Por respeito, por etiqueta, né? Você espera ela pegar e colocar a mão, e você vai lá, aperta olhando pro rosto, sabe? Aperta de uma forma firme, sabe? Não vem com aquele aperto de mão, sabe? Aquela coisa meio mole, assim, aquela coisa meio insegura, sabe? Essas coisas, assim, tipo, são, enfim, horríveis, assim, sabe? Então, importante também, a minha mão também sua muito às vezes, né? Então, assim, eu sempre tava lá, tinha lá um lenço, alguma coisa assim, tipo, do lado, sabe? Pra pegar e deixar minha mão bem seca. A pior coisa do mundo é você pegar, apertar a mão da pessoa e ter aquela coisa pegajosa, entendeu? Horrível, nojento. Então, assim, essas coisinhas são coisinhas simples, entendeu? Mas elas fazem a diferença. Quando você vai somando uma coisinha com outra, assim, tipo, elas fazem a diferença. Então, aperte de mão firme, treine o aperte de mão com outras pessoas, treine, sei lá, com seu amigo, com seu pai, sua mãe, enfim, treine com as pessoas e veja mais ou menos assim, tipo, o feedback dela, sabe? Até você não aperte demais também a mão, também, enfim, não fica só aquela coisa, sabe, de apertar, não apertar nada. Então aperte, sabe, com confiança e olhando no olho, olhando no olho. E aí, normalmente, assim, tipo, a pessoa vai pegar, olha, sente aqui e tal, enfim, tipo, aí você vai lá, senta, sabe, olha um lugar, sabe, para você estar lá sentado, que você tenha uma boa interação, um bom contato visual com a pessoa. E daí, assim, tipo, a entrevista vai começar. Normalmente, dependendo do entrevistador, tem entrevistadores que são horríveis, né? Tem entrevistador, por exemplo, teve um lugar que eu entrevistei, em Nova York, assim, que foi horrível. O cara era o diretor de programa, e ele parou e disse, olha, imagine que eu sou um paciente com dor no peito. Agora você é um médico, como é que você iria me atender? Foi assim que começou a entrevista, tá horrível. Mas normalmente a entrevista ela não envolve isso, assim, tipo, ela não envolve esse skills e tal. Normalmente a entrevista ela é bem mais amena do que isso. Normalmente as pessoas têm em mãos o seu currículo, com carta de recomendação e tal. Normalmente tem toda a sua application, ou pelo menos uma parte da application, que elas devem ter dado uma olhada antes. Muitas vezes as pessoas têm tanta coisa para fazer, sabe? O cara saiu da clínica e tal, não teve tempo de ler. Às vezes a pessoa vai estar lendo ali na sua frente, sabe? Coisas da sua application e fazendo anotações. Isso é normal, pode acontecer. Não é o ideal, mas essas coisas acontecem muitas vezes. E quando as pessoas vão te perguntar as coisas, quando elas vão começar a entrevista, é importante que você siga uma agenda, tá? E que você torne a entrevista uma conversa. E como é que você faz isso, assim, sabe? Primeiro, assim, com muito treino.
eu antes de vir fazer minhas entrevistas, eu tinha eu tinha um professor de inglês, assim, uma professora de inglês particular, que ela era nativa, né? E eu treinava, eu tinha uma lista assim, tipo, de perguntas, as perguntas mais comuns e tudo. E eu treinava com ela, sabe? Ela via minha dicção, ela via tudo, assim, tudo, 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 tudo. Então, eu passei mais ou menos um mês, assim, tipo, antes de vir pra cá. Até, eu acho que até mais, eu acho que foi quase 2 meses, assim, tipo, eu passei vendo mais ou menos uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, treinando com ela, também treinava com colegas, assim, que estavam entrevistando, não é? Então, assim, é muito importante você pegar e treinar e ter feedback de pessoas que são pessoas nativas, elas podem, assim, pegar e te corrigir. As perguntas que eu tinha normalmente eram perguntas padrões, e essas perguntas padrão eu tinha algumas respostas mais ou menos assim, tipo, elaboradas. É importante também que você não caia na armadilha de ter respostas assim memorizadas, respostas muito robóticas, tá? Porque se sair do script, enfim, você tá lascado. Mas fora isso, assim, não soa bem. É importante você ter para cada pergunta mais ou menos chave, né, fazer alguns bullet points, né, que você pense antes e na hora você vai fala, sabe, lembrando assim, tipo, do que é que você deve falar, mais ou menos. E mas nada assim enlatado, nada ensaiado, tem que ser autêntico, tá? Tem que ser autêntico. Do ponto de vista do entrevistador, ele vai estar avaliando coisas como qual é o seu commitment assim, com a especialidade, qual é o seu nível de maturidade, será que você tem algum red flag? São essas coisas assim, tipo, que o entrevistador está querendo responder. E uma vez assim, tipo, que ele responde essas perguntas, né, tipo, para ele mesmo, muitas vezes, ainda mais se for um entrevistador assim, mais experiente, ele pode, a partir daí, sabe, fazer tomar meio que um segue, né, tomar meio que um atalho, assim, tipo, e discutir outras coisas meio que nada a ver. Também, assim, tipo, é uma forma de você ver se aquela pessoa que você está entrevistando é uma pessoa well-rounded, né, uma pessoa que tem interesses fora a medicina. Também é importante isso. Eu tive, por exemplo, um caso de. Eu normalmente andava, eu tinha sempre assim, eu levava comigo assim um cadernozinho assim, tipo de anotações, eu tinha uma pastazinha onde eu pegava e anotava essas coisas, tinha sempre um snack, sabe, uma barrazinha tipo de cereal, caso o lugar lá não tivesse comida e tal, ou a comida, sei lá, tipo, eu não gostasse. Então eu sempre tinha uma barrazinha de cereal para emergência e tinha também, eu trazia um livro comigo, né, que eu levava e tal, um livro que eu estava lendo. Eu lembro que na época, assim, tipo, eu estava lendo o livro do Malcolm Gladwell, que era o Outliers. E é um livro muito popular, um livro bem bacana. E aí onde eu ia, as pessoas às vezes viam, né, tipo, o livro e perguntavam, pô, mas que bacana, eu já li esse livro e tal. E às vezes a gente pegava e conversava sobre o livro. Outras coisas também que era muito comum, assim, tipo, de me perguntar é sobre a minha experiência no Brasil. Porque eu terminei a minha faculdade de medicina e eu estava fazendo doutorado, mas ao mesmo tempo eu estava trabalhando. Eu trabalhei um tempo em PSF, lá no interior do Ceará, numa cidade chamada Itapipoca, que é a cidade do Tiririca. Também eu dava plantão, assim, sabe? Pegava plantão em emergência e tal, enfim, tipo, era uma loucura. Mas as pessoas ficavam meio que impressionadas. Elas perguntavam, né, sobre por que clínica médica. Eu falava, pô, primeiro, assim, eu pensava, sei lá, tipo, em fazer oftalmo por conta do meu pai é oftalmologista. E, e aí, assim, eu vim para os Estados Unidos fazer esse estágio com o Roy Zilgerstein lá na Hopkins e eu vi esse cara e era o melhor médico que eu já tinha visto, assim, de uma minha vida inteira. Até hoje eu não conheço ninguém, assim, que é um médico tão capacitado, assim, sabe? Tão completo, assim, como o Roy Zilgerstein, né? Que acabou sendo o meu mentor. E quando eu vi aquele cara atendendo um paciente, eu pensei comigo mesmo, pô, eu quero ser igual a esse cara quando eu crescer, quando eu sair da faculdade. E foi exatamente assim tipo, que eu fiz. E aí eu orientei toda a minha trajetória dentro da faculdade para a clínica médica. Eu peguei 6 meses do meu internato e vim, sabe, para a faculdade, enfim, tipo, eu conto a minha história em outro vídeo. Mas eu fiz várias coisas relacionadas à clínica médica e durante o meu doutorado, que eu fiz no Brasil,
eu aproveitei para não estar distante da clínica. E o modo assim que eu encontrei era esse, assim, era trabalhar em PSF, que eu estava vendo ambulatório, também via emergências, sabe, via casos mais agudos. E eu falava dessa minha experiência, e todas essas experiências eram experiências assim importantíssimas para meio que moldar o médico, né, que eu era. E as pessoas viam assim, tipo, o nível de commitment que eu tinha, viam o nível de maturidade, por exemplo, que eu tinha na época, né, mesmo assim, tipo, não tendo residência ainda, elas viram, pô, mas você já trabalha isso, você já é meio que um attendant, assim, tipo, no Brasil. Isso foi uma coisa que contou muito. E as pessoas que estão vindo do Brasil usem essa experiência no Brasil como médico ao seu favor. Isso é uma coisa que os americanos acham super, super assim, impressive. Isso mostra muita maturidade. Também se você é uma pessoa mais velha, sabe, que já tem assim uma residência, sabe, já tem uma bagagem assim tipo maior, traga isso para sua entrevista. E é isso que eu tô falando assim, tipo de você falar da agenda, né? Se alguém te pergunta, como eu te falei, por que você quer tal especialidade? Por que você quer essa especialidade? Fale não só por que você quer, mas fale quando você decidiu para a especialidade, fale o que você fez durante a sua faculdade ou durante a sua trajetória até você chegar até aquela entrevista, o que você fez em relação a isso? Pesquisa, ou estágio, ou trabalho, enfim, tudo assim, isso é levado em conta. Outros tipos de pergunta que são muito comuns e pode esperar esse tipo de pergunta cada lugar que você vai entrevistar vai perguntar, tá, mas por que esse hospital? Ou então assim, por que essa cidade? Então faça a sua pesquisa. Pesquise assim, tipo, no site, veja o que é que tem lá na cidade de bacana, veja o que é que tem no programa de bacana. Se for um programa, por exemplo, que tem, por exemplo, na minha área, cardiologia, é uma área concorrida e tal. Se você tem um pesquisador bacana, sabe, nessa área que você quer, ou gastro, ou hemato, ou cardio, olha esse cara e diga, pô, aqui é um programa muito bacana, aqui normalmente assim, tipo, tem uma excelente reputação, mas também tem fulano de tal, sabe, no departamento que é conhecido assim internacionalmente na área e é uma pessoa que se eu tivesse aqui como residente, eu gostaria muito de trabalhar com essa pessoa com pesquisa. E isso assim mostra um nível assim, tipo de commitment também assim, muito grande. O lugar, sabe, o seu nível de interesse mostrou que você fez uma pesquisa, mostrou que você conhece assim, tipo o local, que você conhece alguns nomes assim, tipo importantes. Então são todos esses fatores, né, como eu estou falando para vocês, que acabam sendo levados em conta. E aí, assim, acaba o tempo da entrevista, normalmente entre 20 e 30 minutos. Quando acabar o tempo de entrevista, você espera o cara que está te entrevistando se levantar, ele vai te conduzir até a porta. Se ele já te conheceu melhor, enfim, tipo, muitas vezes eles vão agir como se fosse um mentor, né? Tipo, dar um tapinha nas costas, sabe? E dizer, olha, você sabe, assim, tipo, voltar, sabe por onde é que você tem que ir e tudo. E aí você pega e responde, sim, eu sei. E aí você fala, pô, foi um prazer eu entrevistar aqui, sabe? Foi um prazer ter essa oportunidade. Eu espero muito, assim, tipo, que eu possa, no futuro, sabe, estar treinando aqui. E agradece e tal, e vai lá pro lugar que você tem que ir, né? Esperar até a hora da outra entrevista que você vai ter. E essencialmente esse é o processo que vai se repetir, assim, over and over and over and over again. E no começo você vai meio que ainda titubear, sabe, assim, você vai gaguejar um pouquinho e tal, você não vai estar tão seguro das suas respostas, mas você vai fazer isso tanto, sabe, tanto que vai chegar num ponto em que as coisas assim, tipo, vão estar super fluidas na sua cabeça. Outra coisa também que eu esqueci de falar é que, mais ou menos lá pro final do tempo da entrevista, normalmente sobra um tempo em que o entrevistador ele deixa um espaço para você fazer perguntas. Ele diz, você tem alguma pergunta? Nunca diga que você não tem perguntas. Invente uma pergunta. Eu vou colocar uma lista, né, tipo de perguntas que, se não me engano, é um documento do AAMC. E tem uma série de perguntas assim, tipo, que eles recomendam. Eu vou colocar aqui ou na descrição, ou então assim, tipo, dos comentários fixados, né, tipo, com link. Então dá uma olhada em algumas perguntas. Algumas dessas perguntas que tem nessa lista, você pode encontrar facilmente no site. Então não faça
perguntas que você pode encontrar no site do programa. Mas se tiver perguntas que não estão no site, sabe, que você não encontrou ali, você não, enfim, tipo, teve, assim, como respostas lá, tipo, de outros residentes ou de outros entrevistadores, sabe? Então faça essa pergunta e tudo. Também, assim, tipo, você pode usar isso como um norte para você criar suas próprias perguntas. Tem gente que tem situações, assim, muito específicas, né? Às vezes tem gente que vem, pô, às vezes o cara tá aqui casado, tal, tem filho, às vezes o cara quer perguntar coisa não relacionada ao programa. Quer perguntar sobre, tá, creche aqui, não sei o que e tal. Às vezes você tem espaço para fazer isso, dependendo do tipo de entrevista que você está tendo. Às vezes tem entrevistas assim que não são tão formais, né, que acabam assumindo esse tom mais informal. Às vezes você tem espaço para essas perguntas assim, tipo, mais informais, isso também é uma coisa bacana. Se, mais uma vez, o teu tipo de entrevista, sabe, se aquela situação assim, tipo, ela meio que te dá essa oportunidade, tá? E você vai repetir isso, chegar lá no final do dia, você vai voltar lá pro seu hotel. Importante que logo depois da sua entrevista, você mande um e-mail agradecendo. É o que a gente chama de thank you note. Tem modelos também, assim, tipo, na internet eu posso colocar também, vou ver se eu vejo um modelo, assim, tipo, de thank you notes, assim, tipo, que eu escrevi e coloco para vocês também, PDF para vocês fazerem o download. Mas é importante, assim, que vocês mandem. Agora, sim, isso é porque todo mundo faz, né? Obviamente, alguns programas, eles vão ter um policy, assim, tipo, de dizer, olha, não mande. Nesse caso, claro, você não vai mandar. Mas nos demais programas, é importante você mandar e tal, porque, enfim, tipo, é mais uma questão, assim, de cordialidade. Muitas vezes você vai ter uma resposta, sabe? Dizendo, tá, você seria um excelente... you'd be like an excellent fit for this program, sabe? Você seria um excelente candidato, blá, blá, blá. As pessoas às vezes ficam empolgadas com isso aí, mas olha, 99% das vezes, assim, não 99%, eu vou dizer 90% das vezes, esses e-mails, assim, tipo, são bem enlatados, sabe? Eles mandam esse e-mail para todo mundo. Então, assim, não fique super empolgado, porque a não ser que seja uma coisa bem que tenha, assim, demonstre assim, um commitment assim, muito grande, né? Tipo, dizendo, olha, a gente vai te ranquear dentro das vagas, ou a gente vai isso. A não ser que seja alguma coisa assim desse tipo, não dê tanta bola assim para esses e-mails, beleza? Pois eu vou ficar por aqui. E aí, assim, deixem as dúvidas aqui nos comentários, principalmente as pessoas que estão entrevistando agora e tal. E eu pretendo fazer assim no futuro próximo, talvez semana que vem, fazer um vídeo só respondendo pergunta, né? E também tem um outro vídeo que eu queria fazer, que as pessoas também pedem muito, assim, tipo, sobre pesquisa, como você consegue pesquisa aqui nos Estados Unidos. Tá? Vou ver se eu faço esses vídeos aí nas próximas semanas. Também, assim, teve algumas coisas bacanas, né? Tipo, teve, por exemplo, conversei com meu colega, o João Paulo Aquino, que é psiquiatra lá em Yale, e a gente vai fazer um hangout, ele vai falar sobre psiquiatria aqui nos Estados Unidos. Também falei com o Felipe, que é um colega nosso que está na Cornell fazendo internal medicine. E o Felipe, ele disse também, ele se disponibilizou a gente fazer um hangout. Tem várias pessoas assim que eu estou conversando, e ela tem experiências de vida assim, tipo, fantásticas. Então, fiquem ligados assim, tipo, no canal. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar. Eu odeio assim, tipo, rede social, mas eu sei que o pessoal usa aí Instagram, Facebook e tal. Se vocês puderem espalhar, botem no Facebook de vocês e tal. Quanto mais, melhor, beleza? Mas então vamos ficar por aqui e tenham um excelente final de semana.